Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre pensamentos e como que os pensamentos eles influenciam no nosso humor, no nosso comportamento, no nosso ambiente, na nossa vida em geral, na construção da nossa vida. Então a gente precisa, para podermos ter uma vida melhor, para podermos alavancar a vida, para podermos sair na frente ou sair desse lugar que a gente já está parado há muito tempo, você precisa se conhecer. Não tem outro caminho, não tem outra direção, não tem outro jeito. Você precisa saber como funciona a sua mente, como seus pensamentos se processam, como que o seu humor se dá, como que o seu comportamento, por que você tem aquele tipo de comportamento, por que aqueles pensamentos apareceram. Se você não entender isso, você não tem como se controlar, você não tem como dar conta de você mesma. Então é muito mais fácil você ir por essa direção do autoconhecimento, mas não é somente se autoconhecer, é você entender como o processo acontece, como o processo mental, psicológico, como seu aparelho psíquico, ele se dá, ele funciona, ele opera, porque senão você vai estar sempre fazendo o quê? Lutando contra a sua mente. E a sua mente definitivamente não é para você lutar contra ela. A sua mente é para você dar a mão junto, pegá-la na mão e falar assim, vamos junto, porque nós somos amigas, nós jogamos no mesmo time. Não é para com aquela história de eu luto contra a minha mente, eu luto contra os meus pensamentos. Para com isso, porque isso não tá certo, não funciona, porque você definitivamente vai perder se você começar a lutar contra a sua mente, porque é poderosa demais. Então, se você conhece alguém aí, que tá, sabe, sempre arruinado, com pensamentos, com a vida que não consegue ter o controle da vida, não consegue ter o controle de si mesma, tá sempre com alteração de humor, tá sempre com comportamentos inadequados, agora é a hora de você pegar e compartilhar, convidar essa pessoa para estar aqui com a gente. Eu pego uma reta aqui, não paro de falar. Eu quero falar com vocês. Na live passada, a gente falou sobre a importância de se trabalhar as crenças nas pessoas, para que elas tenham sucesso. E a gente viu a questão do coach comportamental, na questão nutricional, como que ele precisa trabalhar essa parte de comportamento e de crenças. Crenças significam o quê? São as suas convicções, são as suas certezas. Então, muitas vezes, as suas certezas, elas não são reais. Não é que elas não são reais, elas não são certas, corretas. Muitas vezes você tem certezas que você não vai conseguir fazer algo e você consegue. Então precisa ser trabalhado essas crenças em você para que você consiga avançar. E a gente conversou sobre isso com o Lucas Rajal na última live, e ele falando como que ele trabalhando essas crenças, como que o trabalho dele era potencializado. Então a gente viu que crenças, elas afetam diretamente na sua performance, nas suas metas, nos seus objetivos e nos seus sonhos. E aí, o que acontece? As crenças, elas são geradoras de quê, então? As crenças são geradoras dos seus pensamentos. Então, você tem crenças, você tem coisas que você acredita. Da onde vem essas coisas que vocês acreditam? Eu já falei com você também. Vem lá da infância, coisas que você ouviu, seu pai, sua mãe, seus líderes, e aquilo ali se tornaram verdades e aquilo foi automatizado dentro de você e você começou a ter crenças segundo aquilo que foi ensinado para você. E aí você começa a partir dessas crenças a ter pensamentos. Pensamentos do tipo que não consigo, não vou dar conta, não é pra mim, vou dar conta, não vou dar conta, ela é mais bonita, ela é mais feia, ele é isso, ele é aquilo. Então, a partir dessas crenças, daquilo que você acredita, que o seu cérebro vai ser povoado de pensamentos, então seus pensamentos estão completamente ligados naquilo que você acredita. E aí esses pensamentos, como a gente viu, ele então determina o quê? As crenças determinam os pensamentos e os pensamentos vão determinar o quê? Os seus pensamentos, eles vão começar a afetar
o seu humor. E aí, quando você vê, às vezes você tá mal-humorada, você tá com raiva, você tá angustiada, você tá feliz, e você, sabe, simplesmente você acha que aquele seu estado emocional surgiu do nada. E de repente, nossa, eu tô angustiado, nossa, tô esquisita, nossa, eu tô com vontade de malhar, nossa, tô super cheia de disposição para malhar. Não, minha querida, isso aí é todo um processo que aconteceu dentro de você, mental, para que você chegasse àquele estado de humor. Então, se você consegue entender esse processo, você consegue voltar lá e consertar. E não ficar ali lutando com aquele seu estado de humor, que eu tô mal-humorada, que eu tô com raiva, eu tô triste, e fica lutando com aquele humor. Não é aí que você vai conseguir vencer. Não é por aí, tem caminhos mais fáceis do que você querer enfrentar diretamente a sua tristeza, a sua depressão, a sua angústia, a sua ansiedade, a sua impaciência. E aí, aqui que acontece, gente? Você vai tornando a sua vida mais fácil quando você entende, quando você conhece o que está acontecendo dentro de você. O que está acontecendo dentro de você? Você sabe o que está acontecendo, por que você está tendo esses pensamentos, por que você está tendo esse tipo de humor está sendo desencadeado dentro de você. Você sabe em que você acredita, porque todo esse processo tem tudo a ver com a sua vida, com a sua performance, com seus resultados, com as relações que você está estabelecendo. Tem tudo a ver com o seu casamento, com seus relacionamentos com seus filhos, com o seu trabalho. Todo esse processo é um processo que constrói a sua vida. E sabe o que acontece, gente? Ninguém nunca explicou pra gente como isso funciona. Alguém aqui já explicou? Alguém aqui sabe? Tirando alguns que são psicólogos que possam estar aqui. Não ensinam, isso é um negócio que tinha que ser ensinado lá na escola. Com jardim de infância, o garotinho já tem que saber por que aquele pensamento tá ali na cabeça dele, por que aquele tipo de emoção tá sendo ali, tá manifestando ali. Ele tinha que saber por quê? Porque sabendo, ele poderia entender muito mais as coisas. Porque da forma como você entende as coisas, é que você vai reagir àquelas coisas. Aí eu quero trazer para vocês um exemplo. Suponha, eu quero que você imagine aí comigo. Quem tá comigo aí, dá uma levantada de mão aí, que o pessoal tem uma hora que o pessoal para de falar. Ah, tem uns corações aparecendo, então tem alguém aí comigo. Eu quero agora, para que você entenda essa relação de pensamento e humor, eu vou te dar uma situação e eu quero que você preste bem atenção para que você me fale qual tipo de pensamento, qual tipo de humor que acabaria emergindo de você naquela situação. Fica ligado, gente, porque eu quero que vocês respondam aqui, tá? Isso é importante você responder, até não é nem pra mim, mas é pra você, porque você, quando você fica no comprometimento de responder, você tem que achar aquela resposta dentro de você. E isso é importante, faz parte da metodologia de aprendizado. Metodologia Sabrina. Então, suponha que você tá numa festa e um amigo seu te apresenta o Martinho. E vamos supor, vocês as meninas, o Martinho, os meninos, a Martinha. E aí você chega, enquanto vocês começam a conversar, Martinho ou Martinha, ela nunca olha pra você. Sabe aquela pessoa que você conversa e ela não olha pra você? Você acabou de conhecer a pessoa e ela fica olhando pra outros pontos na sala. Ela vai olhando para cá, ela vai olhando para lá, e você falando, você tentando puxar uma conversa, e ela não olha para você e tá ali. Aí você chega e você tem três pensamentos diferentes diante essa situação em que Martinho ou Martinha acabou de ser apresentado para você e quando você falando ela não fica olhando para você. E você poderia ter nessa situação. E eu vou te dar 4 estados de humor, tá? Na mesma situação. Eu quero que você fale pra mim qual humor você acha que emergiria de você nessa situação. Então, o contexto eu já expliquei e agora eu quero que você pense assim. Você tá ali com o Martinho e vem o seguinte pensamento. Poxa, Martinho é mal educado.
ele está me insultando a me ignorar assim. Que isso? Que falta de educação. Eu, hein? Qual é o possível estado de humor que aconteceria com você quando viesse esse tipo de pensamento na sua cabeça? Falta de educação, tá me ignorando. Você ficaria irritado, você ficaria triste, você ficaria nervoso ou você ficaria afetuoso diante dessa situação? Vem esse pensamento. Qual é o humor, o estado de humor que emergiria em você diante dessa situação, nesse contexto que eu expliquei para vocês? Bom, 3, 2, 1, alguém responda qual é o estado de humor. Quem é o corajoso? Quem é o corajoso? Triste? Joia, Claudinha. Ela não está interessada. Nervosa, o humor que vai se dar na hora de sair. Ótimo, Flavinha, ótimo. É isso aí, tá vendo? Diante dessa situação, você pensando, tendo esse pensamento, primeiro eu ficaria irritadíssima. Nossa, que pessoa mal educada. Eu, hein? Mas que não tem educação. Agora eu quero te dar a segunda situação, o segundo pensamento. Você, né, acabou de conhecer, e aí Martinho, você para e fala assim, nossa, eu acho que esse Martinho não me acha interessante. Ai, nossa, eu devo ser muito chata. Por isso que ninguém nem tá tentando conversar comigo, ninguém gosta de conversar comigo. Acho que eu sou uma pessoa muito enjoada. Qual o tipo de humor que desencadearia em você diante desse tipo de pensamento? Irritante, você ficaria irritada, triste, nervosa ou afetuosa? Quem é a corajosa? Quem é a corajosa é o humor. Eu quero que você me fale o humor. Você ficaria irritada, você ficaria triste, nervosa ou afetuosa? Quando viesse, naquele momento que Martinho está olhando para outros pontos da sala, viesse esse pensamento, Martinho não me acha interessante. Ah, na verdade, eu acho que todo mundo me acha muito chata. Triste, eu também. Ficaria triste, ficaria muito chateada comigo mesma. Poxa, a culpa é minha, eu sou chata. Não consigo nem ter a atenção dessa pessoa. E agora o terceiro tipo de pensamento. Martinho parece tímido, tadinho. Ele provavelmente se sente constrangido em olhar para mim. Eu acho que ele fica sem graça. Ele tá todo atrapalhado. Qual é o humor, galera? Irritado, triste, nervoso ou afetuoso? Qual é? Quem é a corajosa? Irritada, triste, nervosa ou afetuosa? Quando você vem o pensamento de, nossa, eu acho que esse Martinho, ele é muito tímido. Ele é tão tímido que parece que ele não consegue nem olhar pra mim. De tão tímido que ele é, tadinho. Afetuosa, eu também, Flavinha, eu também. Então, eu quero que vocês percebam, olha só, o mesmo contexto, a mesma situação, só que as mesmas pessoas, só que pensamentos diferentes. E esses pensamentos diferentes desencadearam estados de humor completamente diferentes. Então não significa que você é uma pessoa irritada, não significa que você é uma pessoa triste, não significa que você é uma pessoa extremamente afetuosa. Significa que você teve um pensamento que desencadeou aquele tipo de humor em você. Então talvez você esteja se achando muito uma pessoa triste e você não é triste. Você não é, são seus pensamentos que estão te levando a esse estado de humor. Talvez você se ache uma pessoa irritadiça, uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém quer falar com você, que ninguém quer te ver. E de repente, você não é chata, você é uma pessoa bacana. Mas você, por pensar dessa forma, você acaba ficando o quê? Frustrada, acuada, sem graça, murcha. E aí? Como é que vocês estão comigo? Vocês estão entendendo isso aí que eu tô falando? Então, os pensamentos, eles ajudam a definir o seu estado de humor. O estado de humor que você está experimentando, que você está vivendo, está completamente ligado, em muitas vezes, nos seus pensamentos, no tipo de pensamento que você está tendo. Então, diferentes interpretações de eventos
podem levar a um estado de humor distinto. Isso não tem nada a ver com você, tem a ver com o que você está pensando. Então, os pensamentos, eles ajudam a definir o seu estado de humor, o estado de humor que você está experimentando. Por isso que outro dia eu cheguei, fiz um story de manhã e falei assim, gente, olha, de manhã, quando vocês acordarem e acharem que estão angustiados, que estão para baixo, que estão com as expectativas ruins, que está com uma angústia, gente, corre lá, pega seu fone de ouvido, pega uma música que você escutou lá atrás, quando era criança, que você não tinha problema, que você só estava pensando em brincar de pera, uva, maçã, salada mista, em ir pra festa, em ver o menininho que você gostava, em dançar. Pega aquela música que te leva, né, que te leva a esse estado. Coloca para você ouvir e deixa ela entrar em você. Porque o que acontece? Muitas vezes o estado de humor também foi aquilo que você sonhou e você nem lembra. Porque aquilo que você sonhou, seu corpo está reagindo a isso. Então, se você sonhou algo que te colocou em perigo à noite, que te colocou em angústia à noite, um sonho angustiante, o que vai acontecer? Quando você acorda, o seu corpo ainda vai estar reagindo a isso. E aí o que acontece? Você ainda vai se sentir com aquele estado de humor que você sonhou. E aí você vai levando aquilo durante o seu dia e vai falando assim, porque hoje eu tô pra baixo mesmo, porque, eu sou assim mesmo. Não é assim, gente. Tem como reverter, tem como fazer diferente. Então, isso eu dei duas situações, né? Uma que você não entende por causa, o que ocasionou aquele humor, e a outra por causa dos seus pensamentos, mas só que a gente vai no automático, em todos eles, a gente vai carregando tudo pra frente, e o dia da gente vira uma bosta, a vida da gente vira uma porcaria, os relacionamentos ficam horríveis, porque simplesmente você não entende uma coisa que é simples de resolver muitas vezes, né? Porque às vezes existem casos que são croníssimos, mas eu ainda assim acredito sempre que dá para resolver, dá para reverter, dá para fazer diferente, dá para mudar. Então o nosso estado de humor, o estado de humor que a gente experimenta frequentemente depende dos nossos pensamentos. O estado de humor, ele é responsável por muito sofrimento e muito comportamento que vão gerar consequências terríveis depois. E aí eu quero passar rapidamente aqui, que eu vou terminar com vocês aqui daqui a pouquinho, e aí eu quero pensar aqui com vocês, voltando lá para aquela situação lá do Martinho. Aí você pensa, né? Martinho tá lá, eu começo a achar que ele é mal educado e que ele tá me insultando e me ignorar, eu tô numa festa e eu começo a ficar irritado. O que vai acontecer quando eu conhecer uma outra pessoa? Provavelmente eu ainda vou estar irritada, e aquela experiência com uma outra pessoa que poderia ser nota 1000, meu possível namorado, meu possível marido, meu possível chefe, vai por água abaixo, porque eu tô irritada lá de trás. E aí as coisas vão acontecendo. E aí eu vou, às vezes também, por causa dessa situação, eu pego e faço uma ignorância, uma grosseria com uma pessoa que não teve nada a ver com a história. Então tá vendo como é que um pensamento vai desencadear um humor, que vai desencadear um tipo de comportamento e que pode ter consequências que muitas vezes não vai dar para você reverter, não vai dar para você voltar, não vai dar às vezes nem para saber o que aconteceu naquele tipo de situação. Então, a outra situação, a terceira, né? O Martinho não me acha interessante, eu acho que todo mundo me acha chata, por isso que ele não tá me dando atenção, por isso que ele não tá olhando pra mim. O que eu vou ficar? Vou ficar triste, provavelmente uma festa que eu poderia me divertir, dançar, brincar, encontrar com os meus amigos, eu vou ficar amuada e talvez eu vá até embora. E deixe de conhecer meu possível namorado, marido, chefe, amigo e outras coisas mais. Sabe, ter experiências maravilhosas. Por quê? Muita gente está deixando de ter experiências incríveis. Por quê, gente? Porque não entende. Não entende o que está acontecendo aqui. Não consegue reverter. E aí você não põe essa música, né? Porque eu falei da música de manhã. A música de manhã, o que ela faz com você? Seu pensamento vai lá atrás,
naquele momento onde você tá lá, adolescente, brincando, rindo, onde aquele estado não apresenta perigo nenhum. E aí a sua mente, ela entende, o seu inconsciente entende, tá tudo bem, eu não preciso me defender, porque muitas vezes você entra numa situação de defesa, de fuga, porque sua mente acha que você está em perigo. E aí você põe aquela música e aquela música faz uma mensagem para sua mente. Tá tudo bem, tá gostoso, ela tá segura. E aí o que acontece? Você começa a ser inundado por uma alegria, por uma euforia, você se estabiliza novamente. Gente, é isso aí, é simples. É simples quando você sabe. Uma máquina gigante quebra. Ninguém consegue consertar essa máquina. Ninguém. Aí vem um cara lá, cobra uma fortuna para consertar a máquina. Ele chega, ele vira um parafuso na máquina e a máquina conserta. Aí o cara chega para ele e fala assim: não, mas eu não quero pagar isso, você só virou um parafuso. Ok, mas por causa desse parafuso essa máquina não estava funcionando. É isso aí. Por causa, às vezes, de uma coisa que você não entende dentro de você, uma coisa que você não entende, a forma que se processa dentro de você, a sua vida tá quebrada, a sua vida tá ruim, a sua vida tá mal, a sua vida tá, sabe, você não tá deixando de saborear o privilégio da vida, o privilégio de estar vivo, o privilégio de ver, o privilégio de ouvir, o privilégio de ser uma pessoa melhor a cada dia. Então tá aí para vocês. Hoje foi a jato porque eu tenho que ir para missão, porque eu vou pregar agora 10 horas. E quem quiser tá super convidado, que mora aqui no estado. Tô indo lá para missão toda quarta-feira, eu faço um culto lá que é muito legal. Eu linko muito esses estados psicológicos com princípios da palavra que são mostrados que há 2000 anos atrás, teorias psicológicas já estavam escritas lá atrás. E isso é lindo, porque você chega e fala, caramba, é a mesma, né? São as mesmas pessoas que estavam lá atrás, o mesmo tipo de cérebro, a mesma coisa funcionava lá atrás. E agora a gente está falando, porque a psicologia é uma ciência nova, é uma ciência que só tem 100 anos. E aí tem muita coisa que a gente está descobrindo agora, de coisa de 5, 6, 7 anos, 10 anos. E lá atrás a Bíblia, os princípios já estavam lá de como a gente tinha que manusear o cérebro, a forma correta de manusear o cérebro para que você tenha uma vida, o quê? Uma vida abundante, uma vida boa. Não tô falando não ter problema, não ter desafio, não passar por situações difíceis. Eu tô falando essas situações não te matarem, essas situações não te derrubarem para sempre. A gente toma até pancada, eu falo, sabe? A gente toma até pancada, a gente cai, mas a gente levanta, tá? Então é isso aí, que tamo junto. Sábado 18 horas, nós estamos aqui numa outra live. Se eu não me engano, nós vamos estar falando sobre emoções e